Olá, minha turma linda do Colégio Estadual de Pau da Lima, tudo beleza com vocês? Professor Thalisson aqui na área para gravar mais uma videoaula para vocês, espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida vocês já sabem, podem mandar mensagem tanto aqui pelo canal quanto lá pelo nosso Google Sala de Aula, beleza? O tema de hoje é o movimento retilíneo uniforme. Gente, física só faz sentido quando a gente enxerga ela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então ela tem que estar presente nas situações que a gente vivencia. A cinemática, ela é muito tranquila da gente estudar, por quê? Porque a gente consegue visualizar várias situações da cinemática no nosso cotidiano. Por exemplo, uma gotinha de chuva, quando ela cai de uma nuvem, a partir de determinado ponto, ela começa a cair num movimento retilíneo e uniforme. Mas espera aí, professor, como é que eu sei que esse movimento é um movimento retilíneo uniforme? A gente precisa dominar e conhecer as características desse movimento. Então a gente tem que conhecer todos os pormenores. O que é que permite que a gente classifique um movimento como retilíneo e uniforme? Então são essas coisas que a gente vai estar falando aqui nesse encontro de hoje, beleza? Vamos nessa. Então, turma, movimento retilíneo uniforme é a nossa bola da vez. O movimento retilíneo uniforme, ou MRU, como vocês podem encontrar em alguns vídeos aí pela internet ou até em muitos livros, tá bom? A sigla de movimento retilíneo uniforme é MRU. Vamos começar aqui pelas características. Quais são as características desse movimento? Primeira de todas, a velocidade é constante. E quando a gente diz que a velocidade é constante, a gente está querendo dizer que ela é constante em módulo, direção e sentido. Ou seja, as três características que compõem o vetor velocidade se mantêm inalteradas no movimento retilíneo uniforme. Outra característica que é bem óbvia também é o fato da trajetória ser retilínea. Ou seja, o móvel no movimento retilíneo uniforme ele só anda em linha reta. Pega a visão, viu? Ele só anda em linha reta. Então só dá para classificar o movimento como retilíneo e uniforme se o móvel estiver andando apenas em linha reta. Outra característica, que é muito em decorrência da primeira, é o fato da aceleração ser nula, ou seja, a aceleração vale zero. No movimento retilíneo uniforme, a gente não tem aceleração. Mas lá na frente, quando a gente começa a trabalhar as leis de Newton, a gente vê que isso é uma consequência do fato do princípio da inércia prevalecer, ou seja, da primeira lei de Newton. Mas isso é assunto para a gente ver um pouco mais lá na frente. O móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Se eu observar o móvel do instante 0 até o instante 1 segundo, nesse intervalo de tempo de 1 segundo, eu vou observar que ele percorreu uma distância x. Se eu observo o móvel do instante 1 para o instante 2 segundos, eu vou perceber que nesse intervalo de tempo, o móvel vai ter percorrido a mesma distância x. Ou seja, para iguais intervalos de tempo, eu percebo que o móvel percorre iguais distâncias. Galera, no movimento retilíneo uniforme, a gente consegue realizar previsões. É isso mesmo. Todos os movimentos que a gente estuda na cinemática, a gente vai ter essa capacidade de realizar previsões. Então, como é que a gente faz previsões usando o movimento retilíneo uniforme? É através da sua função horária da posição. O que é que diz essa função horária? A posição em qualquer instante é igual à posição no instante inicial mais a velocidade vezes o instante de tempo. Ou seja, se a gente conhece de onde o móvel partiu, ou seja, a sua posição inicial, se a gente sabe como o móvel anda, ou seja, a sua velocidade, em qualquer momento, em qualquer instante de tempo, nós saberemos onde o móvel estará. Ou seja, a gente consegue determinar a posição desse móvel em qualquer instante. Então percebam, quando a gente está usando a função horária da posição, é muito importante que a gente conheça dois parâmetros, a posição inicial e a velocidade desse móvel. Conhecendo esses dois parâmetros, a gente consegue realizar previsões utilizando essa função, que matematicamente é uma função de primeiro grau, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento também matemático dessa função. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Galera, ponto 3 aqui, ó. Classificação. Como é que a gente pode classificar o movimento retilíneo uniforme? A gente vai ter duas classificações. O movimento pode ser progressivo ou regressivo. Retrógrado. Regressivo e retrógrado é a mesma coisa. Quando é que o movimento vai ser progressivo?
Toda vez que a velocidade for positiva, o movimento será progressivo. Toda vez que ela for negativa, o movimento será regressivo. Fisicamente, isso significa o quê? Significa dizer que ao longo da trajetória, num movimento progressivo, as posições elas são sempre crescentes no decorrer do tempo. Já no movimento regressivo, essas posições vão ser sempre decrescentes no decorrer do tempo. Então, a classificação do movimento retilíneo uniforme pode ser dada em progressivo, se a velocidade for positiva, ou regressivo, retrógrado, se a velocidade for negativa. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Turma, e agora os diagramas, os gráficos. Como é que são os gráficos desse movimento? A gente tem o gráfico da posição e o gráfico da velocidade. Aqui eu coloquei duas situações para o gráfico da posição. Eu coloquei uma situação em que a minha reta é crescente, isso significa dizer que a velocidade é positiva e que esse gráfico representa um movimento progressivo. E aqui eu coloquei uma situação em que minha reta é decrescente, isso significa dizer que a velocidade é negativa e o movimento é regressivo. Alguns pontos aqui são importantes na análise desse gráfico. O ponto de partida da reta vai ser sempre a posição inicial. Posição inicial é o ponto de partida da reta, tá? E o ponto onde a reta intercepta o eixo do tempo, se esse ponto acontecer, a gente vai ter um instante t', que a gente vai dizer que esse instante t' é o instante em que o móvel está passando pela posição zero, ou seja, ele passa pelo marco zero nesse instante. Significa dizer que ele está passando pela origem das trajetórias. Beleza? Tranquilo? Então, turma, a gente chegou ao fim de mais uma videoaula aqui para vocês no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem colocar aqui, tanto nos comentários do canal, quanto lá no nosso Google Sala de Aula. Tranquilo? Beleza? Fiquem protegidos. Um abraço e até a próxima.